Estamos de volta com o Jornal da Manhã. E você sabia que a mudança definitiva do país ou a ausência por mais de um ano requer que o cidadão tome algumas medidas na Receita Federal? Confira. Fernanda saiu do país em 2015 com o plano de ficar cerca de 2 anos nos Estados Unidos. Ao deixar o Brasil, a única preocupação dela era uma conta bancária. A única coisa que eu fiz foi encerrar minha conta bancária, porque eu saberia que eu ia ficar aqui pelo menos 2 anos. Eu não sabia do meu futuro aqui. Vamos dizer assim, eu vim meio que dando minha cara a tapa e meio que me aventurando. Assim como a Fernanda, muitos brasileiros deixam o país sem informar a ausência à Receita Federal Brasileira. 2 situações referentes à pessoa física exigem essa ação: quem se retira do Brasil em caráter definitivo e quem deixa o país temporariamente e permanece fora por mais de 12 meses sem interrupção. Em ambos os casos, passam a ser considerados como não residentes e devem fazer a comunicação de saída definitiva ou declaração de saída definitiva do país. A comunicação de saída, ela está dizendo que ele está se ausentando do país em caráter definitivo ou então ele ultrapassou o prazo de 12 meses. Agora, depois ele vai ter que observar se ele está sujeito à entrega da declaração de imposto de renda da pessoa física. Se sim, ele vai ter que fazer essa saída definitiva. Agora, a pessoa que não tem renda, não tem bens nenhum, ele simplesmente se ausentou e é só comunicar a ausência. Em 2018, mais de 20 mil pessoas declararam a saída definitiva do país à Receita Federal subordinada ao Ministério da Economia. Em 2019, até meados do mês de outubro, já havia mais de 22 mil declarantes. Na declaração de saída definitiva, o contribuinte deve fazer o acerto do imposto de renda referente ao período em que permaneceu no Brasil. Ele saiu no dia 30 de setembro, então ele faria a declaração relativa ao 1º de janeiro até 30 de setembro, que seria a última declaração. Ele vai dizer, olha, eu tenho tais bens, eu tive tais rendas, e ele faz esse acerto final com a administração tributária brasileira. Para a Fernanda, o plano de ficar cerca de 2 anos se transformou em um casamento e, mais recentemente, em um filho. Perto de completar 5 anos fora, ela vai se surpreendendo com o fato de que, apesar de estar em outro país, a vida que deixou no Brasil precisa ser regularizada. Então, tem 4 anos e meio, mais ou menos, que eu estou aqui. E o que eu fiz até então foi mudar o meu título de eleitor, porque quando eu descobri que eu podia votar daqui. Tem poucos meses que eu vi num grupo de brasileiros essa questão sobre você se declarar, né, sua saída do Brasil, e até então eu não sabia. Mesmo não pagando imposto, a Fernanda precisaria comunicar a ausência por mais de 12 meses. É importante o cidadão saber que o órgão fiscalizador não tem bola de cristal. Enquanto não houver a declaração ou a comunicação à Receita, as pendências continuam aqui e, se ele adquirir bens lá fora, a situação pode se complicar em seu retorno ao país. Pode gerar algum tipo de distorção na forma de tributação dele ou mesmo a aplicação de penalidades pela falta de entrega de declarações, as declarações anuais que ele está deixando de entregar porque, para efeitos tributários, ainda não tem esse conhecimento de que ele seja um não residente. Para entregar sua declaração de saída do país, basta acessar a página da Receita Federal e, no programa de entrega de imposto de renda, clicar na terceira opção, Declaração de Saída Definitiva do País. Para fazer apenas a comunicação de saída, basta digitar o termo no campo Busca para ser encaminhado à página. Olha, a pauta agora é saúde. A psoríase é uma doença que pode ser passada de pais para filhos. Tem um diagnóstico de fácil identificação e, apesar de não ter cura, tem tratamento que é considerado simples. O problema é que muita gente com psoríase não sabe. Confira os sinais e sintomas no Saúde em Foco de hoje. A doença de pele é bastante comum, mas pouco conhecida, e atinge a 3% da população mundial, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Uma doença crônica que afeta fundamentalmente a pele, não é? E ela se caracteriza por lesões descamativas, que estão localizadas em algumas áreas típicas, cotovelos, joelhos, couro cabeludo, tronco,
mas também elas podem estar localizadas em áreas como regiões genitais, e plantas ou palmas das mãos. Temos que considerar também que esta doença pode afetar as articulações. E aí é bastante mais complicado, porque temos que fazer o diagnóstico e evitar que esta doença produza limitações funcionais e por deformações, não é? Se manifesta de forma hereditária e apresenta manchas avermelhadas ou prateadas com descamação. A psoríase é bem típica, comumente dá escamas bem brancas. Você quando raspa ela, dá um aspecto típico, que as alergias não dão. A alergia tem outra característica clínica. A psoríase é bem típica. Tem algumas algumas formas de diagnosticar clínicamente. O médico especialista é mais efetivo em fazer esse diagnóstico, entende? Mas não é uma doença comumente difícil de diagnosticar, não. Frequente nos joelhos, cotovelos, unhas e couro cabeludo, a psoríase não tem cura. Se não for controlada corretamente, pode se agravar e levar até a morte. É raro, mas vamos imaginar, no caso, quando a psoríase é estendida, é muito extensa, que se chama psoríase eritrodérmica, eritro é vermelho, não é? O paciente está completamente, quase 100% afetado. Você tem que diferenciar de outros problemas, entende? Mas comumente a psoríase é bem típica e pode esse paciente ter problemas de desequilíbrio hidroeletrolítico, infecções, uma septicemia, por exemplo, que pode levar ao óbito se não é internado. Os chamados imunobiológicos são medicamentos bem eficazes para o controle da psoríase. A doença existe e não vai ir embora. Vai estar aí, igual que uma pessoa hipertensa ou diabética. Mas se pode controlar e pode estar sadio.